Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor, irmãos. Que bom estar aqui. Tá com o discípulo aí, tá bom, né, Moisés? Que bênção, isso é bom demais. Bom estar com os irmãos, bom chegarmos para mais um culto, mais um domingo, primeiro dia da semana, dia de nos lembrarmos do Senhor, dia de recebermos a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que a semana é outra, né, pastora? Quando a gente começa já realmente buscando, né, no primeiro dia adorar ao Senhor. E estava fazendo um devocional, né, sexta, e Deus está fazendo isso comigo, de às vezes ficar um tempinho a mais em algumas palavras. Eu estava meditando ali em Lucas 5, na pesca maravilhosa, e é tão interessante o que Jesus faz com Pedro, porque a gente não dá atenção para o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas Jesus, ele chama Pedro para um outro nível de vida. Pedro estava levando a vida dele lá, aparentemente bem, sabia pescar, né? Só que naquele dia, foi um daqueles dias de uma pesca fracassada. E aí ele tem um encontro com Jesus. Jesus se encontra com ele. E Jesus realiza um milagre na vida dele. Só que Jesus realiza um dos milagres que para mim é o milagre mais extraordinário. É chamar um homem comum para viver um tempo extraordinário com Deus. E o que veio no meu coração hoje é que todo culto, essa oportunidade é real para nós. Todo culto a Deus é uma oportunidade de o Senhor nos chamar de algo simples para algo extraordinário. E a palavra que Jesus diz para Pedro, quando Pedro fica com medo desse chamado de Jesus, dessa revelação de Cristo, Jesus fala para Pedro bem assim: não tenha medo, não tenha medo. A partir de hoje você não é mais pescador de peixe, eu te farei pescador de homens. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, se coloque de pé com fé.
toma posse dessa palavra. Você que está em casa também nos acompanhando, se coloque de pé com fé, porque não é só mais um domingo, não é só mais um culto, é um dia que o Senhor entrou no seu barco, é o dia que o Senhor entrou. Tenha certeza que assim como eu, durante a semana, você tem a sua rotina de trabalho, em alguns momentos nós só nos lembramos de nós, mas no domingo nós nos lembramos do Senhor, e Ele entra no nosso barco, Ele pode mudar a nossa realidade. Feche seus olhos, faça a sua oração mais espontânea para Ele, e no meio dessa oração peça para Ele: Senhor, me tira o medo, me ajuda, Senhor Deus, a caminhar em outro nível de fé, me ajude, Senhor Deus, a caminhar, Pai, a caminhar numa esperança que só o Senhor pode dar. Me ajuda, Senhor, não me deixe orar sozinho. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Deus Pai, obrigado, Deus Filho, obrigado, Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra. Obrigado, Pai, pela criação de todas as coisas. Obrigado, Pai, por revelar o Teu poder a todos os homens e a toda a terra. Obrigado, Deus Filho, pela salvação, pela regeneração do homem caído. Obrigado pelo amor. Obrigado pela entrega. Obrigado pela aliança que o Senhor nos trouxe e que nos leva, Senhor Deus, à consciência de fazê-la com esta Santíssima Trindade. Obrigado, Deus Espírito Santo, companheiro, amigo, consolador, esse que de fato está conosco presente, como o Senhor falou que iria, mas enviaria a nós um outro Consolador. E eu creio que este Consolador não somente nos consola, nos assiste nas nossas fraquezas, como também nos chama, nos encoraja para vivermos em outro nível, como o Senhor, Pai, fez com Pedro, Senhor Deus, tirando ele, Pai, no primeiro momento de uma realidade, de um trabalho fracassado, Senhor Deus. Ele tinha pescado a noite toda, estava cansado, e eu sei, Pai, que pessoas ouvirão esta palavra, e muitas delas, Senhor Deus, já cansadas de tentar, já cansadas de sonhar, já cansadas de algumas lutas, mas eu quero dizer, Pai, que nós confiamos no Senhor, que quando o Senhor entra no barco, Pai, tudo se faz novo, tudo se refaz, tudo se transforma, Senhor. Então, Pai, eu oro para que haja um encorajamento agora nos corações, para que haja agora, Pai, uma certeza que quando o Senhor entra no nosso barco, que quando o Senhor, Pai, nos envia o Teu Espírito, o Senhor começa em nossas vidas, Senhor Deus, um novo caminhar, Pai, como de uma escada que podemos subir de nível. Então, Pai, eu oro para que cada irmã que está me ouvindo agora, Pai, suba de nível no Senhor, suba de nível, Pai, na Tua presença, mergulhe mais fundo, Pai, mergulhe mais fundo, num lugar de intimidade, num lugar onde a Tua presença é real, e aonde a Tua palavra nos impulsiona, Senhor, a possuir o invisível, a conquistar o inimaginável, Senhor Deus. Encoraja-nos, Pai. Essa é minha oração, Senhor Deus, para que possamos, Pai, de pescadores naturais, nos tornarmos, Pai, pescadores sobrenaturais, conquistar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Obrigado por esse culto, obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que já chegou aqui, que já se conectou, não somente de maneira natural, mas se conectou para beber, para se alimentar daquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Saiba disso, todo domingo é uma oportunidade de subir de nível. Todo momento de oração, todo tempo com o Senhor é uma oportunidade de mudança de história. Seja qual for o ocorrido na sua vida até aqui, o Cristo que
chamou nesse lugar vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Cultua a Deus com essa fé, amém. Neste lugar, Senhor. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declare que você é casa, aleluia, habitação. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome Vem nos cresça, incendiar, Senhor. vem me Enche os nossos corações. incendiar, vem me incendiar. Apareça. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, coloca a mão no seu coração, declare. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça,
sobre nós, ó Pai, mais uma vez a tua palavra, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Salmos 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. Nós somos casas do Senhor, nós somos a habitação do Senhor. Deixa esse rio passar sobre o seu coração nesse dia. Deixa esse rio alegrar o seu coração nesse dia. E a palavra do Senhor, continuando no mesmo capítulo, diz no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você todos os dias. Existe um rio, Senhor. Deixa passar este rio sobre os nossos corações. Deixa passar, Senhor, sobre os nossos corações. Alegra no Senhor. Alegra no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor. águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Vem sobre nós, vem sobre nós. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Aleluia. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a nossa alegria, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia. Vamos declarar novamente: existe um rio. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor. águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar, pois leva a vida do este próprio. rio está neste lugar.
nome de Jesus. Em meio às dificuldades, clame o nome de Jesus. Ah, Pai, não importa a circunstância, Pai, eu confiarei em Ti, Jesus. Eu confiarei, ó Pai. E ainda que venham, Senhor, as lutas, eu me alegrarei em Ti, Jesus, pois Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus poderoso que está comigo em meio às batalhas. Tu és o Deus poderoso que vai adiante, lutando as minhas guerras. Eu confio em Ti. Você pode dizer isso para o Senhor nessa manhã. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu poder. Eu confio em Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura, vamos lá. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, é claro, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em Ti, Senhor, me alegro em Ti, Senhor. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ah, Senhor, eu me alegrarei em Ti, Jesus. Eu me alegrarei, Senhor, em Tuas promessas. Eu me alegrarei, Senhor, na Tua palavra. Essa próxima canção, ela fala
Querido, nós temos promessas. Nós temos um Deus que é fiel à sua palavra. E nós vamos declarar nessa manhã as promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Aleluia. Em ti e conceda tua graça e te dê paz. Declare amém, aleluia. Gerações da família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mim. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Pega as suas mãos e declare essas palavras. De teus filhos e a bênção se derrame. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença
Enquanto eu estava ali louvando, me veio uma voz falando assim: agradeça, agradeça. A gratidão precede a bênção. Aonde a gratidão, a graça, aonde a graça, a bênção. Agradeça agora, agradeça. Senhor Deus, obrigado por eu ter uma igreja. Obrigado por eu ter uma família da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que chegam aqui cedo, abrem a igreja, se organizam, Senhor Deus, para a transmissão online, se organizam, Senhor Deus, para passar as músicas aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa equipe, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por entenderem o Teu chamado para servir a Tua igreja. Obrigado, Pai, pelos pastores, Pai, que zelam espiritualmente pelo povo do Senhor, que aconselha, que ora, que naqueles dias, Pai, difíceis, se coloca ali, Senhor Deus, para dar uma palavra, para liberar uma direção. Obrigado, Senhor. Eu te louvo por eu ter pastor. Te louvo, Senhor. Te louvo pela minha família, Pai, ter esse cuidado sobre ela. Te louvo, Senhor Deus, Pai, por essa equipe de louvor, Senhor. Homens e mulheres, Pai, que decidiram aprender a tocar, tudo porque o Senhor nos chamou para louvar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, é um privilégio. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa que está lá, Pai, nos esperando, pelo alimento que o Senhor coloca nas nossas mesas, pela provisão do Senhor. Me ensina a ser grato, me ensina. Tem dias, Pai, que a preguiça tenta roubar a gratidão. Tem dias, Senhor Deus, que as crises tentam roubar a gratidão. Mas me ensina a colocar a gratidão na frente do desejo pela bênção e do desejo, Senhor Deus, pelas coisas, Pai. Me ensina a ser grato com o que tenho, porque foi assim que o Senhor agiu, Pai. Foi grato em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meus discípulos, homens e mulheres, Pai, que apesar das minhas imperfeições, caminham comigo, me ajudam a crescer. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Seja grato. Seja grato. Seja grato pelos teus filhos. A palavra que Deus está colocando aqui no meu coração é muito forte. Seja grato. Seja grato. Seja agradecido por poder estar com a sua família. Seja grato. A gratidão precede a bênção. Pode ter certeza. A gratidão precede a bênção. Eu quero te convidar, antes de a gente tirar o nosso tempo de oferta, a nós insistirmos, né? Tá vendo com o pastor Marinho ali? Nós precisamos nos acostumar com isso, irmãos. Eu quero, como um dos pastores da igreja metodista, né? A gente está lançando várias campanhas. A gente precisa entrar nesse negócio de campanha de oração. Campanha de oração ensina as pessoas a orar. Campanha de oração ensina as pessoas a manter o foco nos alvos. A gente perdeu um pouco isso. E se você trouxe o seu alvo, eu quero te convidar a pegar o seu alvo agora. Nós vamos orar pelos alvos dessa campanha, porque nós sentimos que vai passando os finais de semana, a tendência é nós irmos arrefecendo. Mas o que a gente faz quando o fogo está apagando, irmãos? A gente bota mais lenha e a gente assopra, né? Mas o sopro que está aqui é o sopro do Espírito. Então é esse sopro que vai fazer a tua fé pegar fogo aí agora. Eu vou pegar os meus alvos aqui, porque eu tenho coisas aqui que eu preciso muito. Então eu quero orar. E se você puder aí agora, tá com um conhecido do lado, dá uma olhada no alvo dele aí, compartilha aí, fala aqui, ó, meu alvo aqui, ó. Olha lá. Cadê o alvinho? Por isso que o papelzinho é bom. Compartilha seu alvo aí com a pessoa, né? Ó, vou dar um aqui que é coletivo, irmãos, que eu tenho aqui, ó. Batizar 50 pessoas esse ano. Mas isso aí não tem nada a ver com virada financeira, Rodrigo. Para a vida da igreja tem, irmãos. Quanto mais pessoas na igreja, mais gente contribuindo. Com força, com recurso, com talento. Então assim, você tem que se abrir para aquilo que você realmente entende que vai te trazer uma transformação. Talvez seja um curso. Talvez seja você fazer um curso para você expandir a sua mente aí. Mas se você não pegou o seu alvo, a caixinha está aqui.
Se você está em casa, ó, tem que vir no culto, botar o seu pedido aqui. Nós estamos orando, irmãos, e profetizando. Feche seus olhos, levanta bem alto o seu alvo, deixa ele perto de Deus, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar a história de Zaqueu. Zaqueu não se conformou em ficar embaixo. Zaqueu quis ficar perto de Deus, perto de Jesus, ver Jesus. Então levanta o seu alvo aí agora. Santo Deus, amado Pai, Senhor, que alegria, Pai, de ouvir que o Senhor já tem feito coisas, Senhor Deus, que nós nos propusemos aqui. Ouço o barulho, Senhor Deus, Pai, de ações, Pai, que estão andando na justiça, trabalho, Senhor Deus, Pai, cursos, Senhor, projetos, Senhor Deus, quantas irmãos, Pai, tem falado que nesse momento projetos têm vindo à mente. Por isso eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor Deus, derrubando, Pai, todo empecilho, todo impedimento, Pai, desses alvos virem à realidade. Vai, Senhor Deus, Pai, colocando no coração criatividade, a criatividade, Pai, que é fruto da Tua presença. O Senhor é um Deus criativo, Pai. Vai colocando em nós, Pai, fé para conquistar aquilo que não vemos, Pai, mas já de pré-visualizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu oro, Pai, por esse pedido, Pai, esse pedido de promoção no trabalho. Senhor Deus, Pai, providencia esse pedido, Pai, da abertura desse negócio, Pai, desse empreendimento, Pai, providencia também essa causa na justiça, Pai, vai à frente, alinhando todas as coisas, Pai. Se existe alguém, Pai, clamando para sair das dívidas, em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo esse demônio, Pai, que tem fechado as portas, que tem causado ansiedade para o consumo, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, maio é o mês da virada financeira, maio é o mês dessa vitória. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, realiza tudo aquilo que só o Senhor pode realizar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Eu quero pedir que você esteja orando também. Dia 4 de junho nós vamos ter um impacto de encontro com Deus. O impacto de encontro com Deus é uma ação evangelística que nós fazemos aqui no prédio. Pode sentar um pouquinho. É uma ação evangelística que nós fazemos aqui no prédio, tá? E eu gostaria, irmãos, do fundo do meu coração, qual é a série de mensagens que nós estamos pregando esse mês, irmãos? Quem lembra o nome da série? Revolucionários. Revolucionários. E eu estou pedindo para Deus vivemos uma revolução nas nossas ações evangelísticas. Eu sou de um tempo aqui na igreja que a gente colocava 70, 80 pessoas no encontro com Deus. Era uma força assim que a gente levava 60, 70. Já chegou o encontro da gente, da equipe ficar sem comer. Aí você fala, nossa, que desorganização. Vou te dizer, a equipe ria porque a comida acabou, porque tinha muita gente. E no outro dia estava a gente no mercado comprando comida para todo mundo. Então assim, eu estou orando a Deus para a gente viver esse espírito revolucionário de novo. Enchermos essa igreja de vidas que precisam ser salvas, irmãos. O mundo vai ser transformado a partir do nosso evangelismo. Separa na sua agenda esse final de semana. Separa. Vá até o último dia convidando. Pastor, e se eu não conseguir ninguém? Venha. Pode aparecer alguém aqui que é seu amigo, e você pode estreitar com ele, e essa pessoa se converter a Cristo porque você está aqui. Eu vi o testemunho de uma pessoa que falou bem assim. Ele participou de um evento nosso, ele ficou muito interessado pela igreja, mas ele não se converteu naquele momento. Aí ele foi numa igreja, pastor Marinho, e permaneceu na igreja. Eu recalcado, com dor de cotovelo, eu falei, eu quero saber por que ele não ficou na nossa igreja. Ele falou assim, sabe, Rodrigo, eu encontrei um monte de amigos da escola naquela igreja. Você está entendendo? Então por isso que você tem que estar nas coisas da igreja. Às vezes alguém vai aparecer aqui que te conhece, e aí você troca uma conversa com ele, a pessoa fica muito mais à vontade. Então eu quero convidar toda a igreja, irmãos. É um clamor de um profeta aqui, do pastor dos irmãos. Vamos nos posicionar em resposta a essas mensagens. Vamos nos posicionar convidando as pessoas, nos posicionando. E dia 3, vamos ter aqui um momento de oração, das 7h30
até mais ou menos 9h30, 10 horas, nós vamos estar aqui, tá? Vai estar eu, vai estar os pastores aqui da igreja, vamos estar aqui trazendo palavras de fé, bem rápida, e grandes momentos de oração e de clamor, para que Deus nos abençoe, Deus mande as vidas para nós. Quem está comigo aí, diga amém. Amém? Vitor, olha essas mãos levantadas aí, ó. Tudo vai pegar uma ficha no final do culto aqui, para ir atrás de uma inscrição, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo 1. É uma história que boa parte dos irmãos conhece, mas pode ser que alguém está assistindo nosso culto e não conhece a história ainda, e eu quero contar ela para vocês e trazer alguns princípios poderosos em alguns versículos. Lucas 19, versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu como, irmãos? Com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Aqui poderia ser um sermão, mas eu quero trazer alguns princípios de contribuição, para que você entenda que existe uma parte no culto, na verdade todo culto ele é espiritual, e essa parte também é espiritual. Essa parte também precisa ser realmente meditada e aprofundada na voz do Espírito. E uma das primeiras coisas que eu quero declarar para vocês aqui é que Zaqueu, ele não era um homem perfeito. Ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que estava buscando se aperfeiçoar. Se existe algo na sua fé que ainda não está aperfeiçoado, busque sempre aperfeiçoar. Zaqueu estava fazendo isso, buscando crescer, buscando avançar. E eu creio que muitas vezes nós precisamos crescer nas nossas áreas de contribuição. Nós precisamos crescer nessa área de fidelidade a Deus. E como isso vai acontecer? Você vai ver no versículo 6, ele desceu a toda pressa quando Jesus o chamou, pastor Maria. Houve um chamado de Jesus. O que nós fazemos aqui como pastor? Nós não queremos o dinheiro dos irmãos, nós fazemos um chamado de Jesus para que a igreja avance, um chamado de Jesus para que pessoas tenham a chance de ouvir o Evangelho. Então houve um chamado para Zaqueu por parte de Jesus, e Zaqueu foi com pressa, rápido, e recebeu com alegria. Eu confesso para os irmãos que às vezes Jesus me fez uns pedidos que eu não fiquei alegre, e vou confessar para os irmãos, muitas vezes foi relacionado ao dinheiro. Às vezes Jesus me pediu algumas coisas relacionadas ao dinheiro que eu não fiquei alegre de primeiro momento, e olhando essa palavra eu falei: Senhor, me ajuda a ficar alegre, me ajuda. Quer ver quando você não fica alegre? Quando às vezes você tem uma oportunidade de ofertar na vida de alguém e você só tem aquele dinheiro na carteira. Há 2 semanas atrás eu compartilhei com o pastor Maria, aconteceu isso aqui na igreja. Uma pessoa me pediu um dinheiro para complementar uma passagem, e eu não sou de dar dinheiro para andarilho, não sou, mas eu creio nas ofertas que você dá na igreja e nas ofertas que você dá fora. E naquele momento Deus me pediu uma oferta para fora, e eu só tinha aquele dinheiro, e era dia 25 de maio, quando eu tirei o dinheiro assim, eu falei: eu vou tirar só 100, eu vou dar só 100, só que aí
quando eu olhei tinha 150, eu falei, eu vou ter que dar os 150, porque Deus mandou dar tudo que estava na carteira. E eu peguei e fiz aquela oferta, irmãos. Não foi totalmente alegre, foi por constrangimento, mas graças a Deus eu completei aquilo que eu entendo que foi Deus que me pediu. O que a pessoa vai fazer com o recurso não me interessa. O que me interessa é que eu fui obediente a Deus. Mas estou dizendo para os irmãos, é um nível que eu quero chegar. Qual que é o nível? Responder às pressas a Jesus com alegria. Quero chegar nesse nível, quero avançar. Zaqueu chegou lá, e olha o que aconteceu no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele estava sendo acusado, só que no meio da acusação, Sebastiana, ele achou generosidade. No meio da crise de ser mal visto, no meio da crise de ser mal falado, esse homem respondeu com generosidade. E a generosidade dele cumpre os 2 maiores mandamentos. A generosidade dele cumpriu o mandamento de amar ao próximo. Por quê? Porque ele fala, dou aos pobres. Isso é amor ao próximo. Cumpriu esse mandamento. E a generosidade dele cumpriu o outro grande mandamento que eu creio, que é o quê? Amar a Deus. Porque ele fala, se estou defraudando alguém, restituo 4 vezes mais. E aí eu me lembro do profeta que fala que como nós roubamos de Deus? Não entregando nossos dízimos. Alguém ficaria louco aqui, porque Zaqueu ele não deu o dízimo, possivelmente ele deu quadridízimo. Se ele entendesse que ele estivesse defraudando a Deus, isso aqui é uma conjectura pessoal minha, né? Se ele entendeu isso, ele poderia ter falado, não, vou entregar agora também 4 vezes, porque eu defraudei. Olha o coração desse cara, olha o que o amor e a alegria fez com ele. E por último, irmãos, verso 9 e 10, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Quando você oferta, quando você dizima, você contribui com a salvação, você contribui. E vou te dizer, os nossos corações precisam se converter integralmente a Jesus. E converter o nosso coração financeiro, eu creio que tem sido uma das últimas partes que as pessoas se convertem. Porque foi assim comigo. Eu aceitei Jesus, eu me batizei. Eu aceitei Jesus, eu servi a igreja, mas eu ainda tinha dificuldade com o meu dízimo. Eu era um cara que eu tinha tanta dificuldade com o meu dízimo, que eu não colocava o meu nome no envelope do dízimo, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu dizimava. Mas não é porque eu não queria aparecer, ele é santo, ele não quer aparecer, não. É porque eu tinha medo das pessoas virem me pedir dinheiro. Olha como eu era avarento. Você está entendendo? Mas eu estou te falando, graças ao bom Deus, que tempo em tempo foi convertendo o meu coração, foi convertendo a minha vida, e eu pude me converter nessa área também. E é tão interessante que Jesus termina esse encontro com Zaqueu. Você pode ler na sua Bíblia. Aqui nós somos uma igreja da Bíblia. Jesus termina esse encontro com Zaqueu. Ele entra com a parábola dos talentos. Pode olhar. Por que ele está falando dos talentos? Porque ele quer multiplicar o que está nas nossas mãos. Se a gente ficar nessa avareza, nesse cabo de guerra com a fé, nunca algumas coisas vão romper na nossa vida. A gente precisa romper, irmãos. Precisa ser mais ousado. Precisa ser mais, fazer ofertas escandalosas, como aquela mulher do vaso de alabastro. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso? Sinta a gente orar por isso, em nome de Jesus. E quando eu falo para os irmãos, é porque eu quero ser essa pessoa, desapegada, não morri. Eu dei o último dinheiro para o camarada e não morri. Deus provê, irmãos. Deus provê as coisas, Deus provê pessoas para te abençoar, Deus provê, Deus abre portas. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por Zaqueu, pequeno homem, mas que cresceu para uma grande fé, cresceu para um grande tempo. E eu me coloco, Pai, como esse pequeno homem. Deus, me ajuda a crescer na minha fé, me ajuda a crescer na minha liberalidade. Me desprende de sonhos meramente materiais, me desprende disso.
que eu possa, Senhor Deus, usar o material, mas sem apego, Senhor. Me ensina, Pai, a valorizar aquilo, Pai, que é eterno, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor. Me dá alegria, Senhor Deus, em contribuir contigo. Seja com a força dos meus braços, seja, Pai, com minha inteligência que o Senhor me deu, seja, Senhor Deus, Pai, com recursos também. Me dá alegria, Pai, em contribuir. Me dá alegria. Me ajuda, Senhor Deus, a viver isso, Senhor, e auxiliar, Pai, todos aqueles que também precisam. Me ensina a amar o meu próximo. Me ensina a amar, Pai, os teus sacerdotes. Me ensina, Pai, a amar os de fora, os de dentro. Me ensina a amar completamente, Senhor Deus. É o que eu oro ao Senhor e agradeço. Receba cada oferta, cada dízimo nessa hora, Senhor Deus. Dá, Pai, a resposta que a Tua palavra promete a cada um. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade para fazer a sua contribuição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te use com poder e graça. Você e eu podermos estar juntos neste dia, né? Este é o dia que o Senhor Deus fez, este é o dia de nós cultuarmos, exaltarmos ao Senhor. Tanto você que está aqui conosco presencialmente, quanto você que está conosco online, tenho certeza que o Senhor vai trazer grande favor, grande bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluias! Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? Aleluias, Deus é bom, Deus é bom, aleluias, aleluias. Quero ainda dizer uma coisa para você, né? Nós estamos aí na semana da nossa conferência do Global Leadership Summit. Estamos com muita expectativa, né? Está tudo sendo preparado, tudo sendo organizado. Temos convicção de que Deus tem nos dirigido, né, na direção desta conferência. E você ainda pode, né, participar. Nós temos ainda vagas, né? Estava lendo, né, e assistindo. Esse aqui é o caderno que já chegou para você que vai poder participar. E eu estava lendo uma palavra aqui, né, do pastor Josué Campanhã, que é o líder da Envisionar, que tem trazido o Summit para o Brasil, né? Ele fala assim: você pode ser uma pessoa que quer que tudo venha a ser como era antes. E ele está falando desse tempo, né, da pandemia, de todas essas coisas que mudou radicalmente a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. Ou você pode ser aqueles que aproveitarão a oportunidade, não é? Aproveitarão a oportunidade e possibilidade de reinvenção para construir uma nova visão. E aí ele vai dizendo um pouco mais. O Global Leadership Summit é o lugar para pessoas que querem se reinventar. Diga comigo, reinventar, recomeçar, sonhar, enxergar novas possibilidades, descobrir uma visão ou ressignificar uma visão que precisa ser executada. Então, eu creio que essa conferência, isso é para você, é para nós, que queremos algo
novo. Nós queremos um novo momento, né? Uma nova dinâmica, uma nova expressão para as nossas vidas. E você que também, né, está nos assistindo, né, online, eu quero que você entre em qualquer endereço da Imel Cuiabá, Facebook Imel Cuiabá, Instagram Imel Cuiabá, e lá na nossa bio do Instagram e também no Facebook, você vai encontrar lá o link para que você possa fazer a sua inscrição. E hoje aqui, né, você tem a oportunidade, nós vamos ter um computador ali atrás, né, para você, eu estou com dificuldade de entrar e tal, você vai poder ir ali e Vitor ou alguém vai estar ajudando você a realizar a sua inscrição. Às vezes nós não temos muita habilidade com esse negócio de online, né, entrar e fazer as coisas, então nós queremos te ajudar, vai ter um computador ali para você fazer a sua inscrição. Até amanhã, olha só, até amanhã será o segundo lote. Então hoje é o dia de você fazer, tá, a sua inscrição, porque amanhã termina o segundo lote, vem o terceiro, o custo-benefício é melhor você fazer amanhã. Eu quero fazer algo que eu já tenho feito aqui. Eu quero que você me ajude orando por essa iniciativa. Orando. Nós vamos orar agora. Orar. Nós não estamos fazendo algo simplesmente humano, simplesmente natural. Não. Nós estamos fazendo algo entendendo que o Senhor está conosco nessa iniciativa, entendendo que o Senhor estará conosco nesta semana, nos ajudando, nos abençoando. Por isso, curve a sua cabeça agora, vamos orar. Pai, eu quero, com todo o meu coração, me unir aos irmãos agora em oração e clamar ao Senhor por essa iniciativa. Clamar ao Senhor, ó Deus, por esse tempo, para que Ele realmente seja abençoador. Como já foi em tantos lugares que ele já aconteceu, centenas e milhares de pessoas têm sido abençoadas e impactadas, renovadas, curadas, restauradas, animadas, ó Pai, com essa conferência. Pedimos que esse tempo aqui seja um tempo de profundo, grande e poderoso renovo para as nossas vidas e para os propósitos que o Senhor tem para nós neste tempo. Nós clamamos a Ti, nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém junto comigo? Amém. Amém. Assim será, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pensando nisso, né, nós estamos com essa série, né, de revolucionários, e pensando sobre isso, essa semana veio ao nosso coração essa questão da visão. Essa questão de uma grande visão. A grande visão, inclusive, nós vamos ter no Summit 3 momentos, que serão pessoas, a gente chama pessoas comuns são pessoas do nosso, né, dia a dia, que são pessoas que experimentaram, né, uma visão da parte de Deus, e ao experimentar essa visão da parte de Deus, elas foram abençoadas, elas mudaram a sua história, e realmente tiveram um novo sentido e um novo significado para as suas vidas. E eu estava pensando sobre isso, como nós podemos falar de uma grande visão, de uma revolucionária visão. Esse QR Code que você está tendo na tela aqui e na tela também da transmissão, é a nossa palavra de hoje, tá? Que está online, nosso boletim que está online, você pode abrir sua câmera e pegar, né, esse endereço onde está o boletim para você. Luiz, nosso técnico, né, e em multimídia, ele mandou uma mensagem aqui, falou: pastor, algumas pessoas podem ter dificuldade de ler o QR Code, especialmente nos celulares que usam Android, né, que são os Samsungs e demais, né? Então ele diz que é clicar no aplicativo do Google, e nesse aplicativo tem um símbolo de câmera, e a pessoa clica e aí ela consegue ler o QR Code. Se o seu é iOS ou Apple, é só colocar a câmera. Então cada um vai tentando aí, você vai conseguir achar aí o caminho, né? Tecnologia é uma bênção, mas tem hora que ela dá um baile na gente, né? Mas vai lá, dance com ela, né? Aí e consiga alcançar o nosso boletim. Se você está em alguns grupos da igreja também, lá vai estar disponível para você. Você pode entrar no WhatsApp e pegar lá o boletim. Então nós queremos falar
dessa grande visão. E estava lembrando de visão, e há um homem que teve uma grande visão na Bíblia, que é o profeta Isaías. Então nós vamos começar lendo esse texto de capítulo 6 de Isaías, verso 1 até o verso 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Presta atenção, comece a ter uma percepção da visão que Isaías teve. Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto, olha, grande, sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo era enorme. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Olha só, os serafins, que eram um tipo, de anjos, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Era uma visão arrebatadora, era uma visão linda, era uma visão maravilhosa. Ele estava dizendo que eles oravam, eles adoravam, eles exaltavam ao Senhor. Diz o texto que os umbrais, os portais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Foi uma visão, ao mesmo tempo quase que amedrontadora. Então eu disse a Isaías, quando viu aquilo, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias, aleluias, não é? Esse texto começa falando, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias tinha sido um rei que tinha feito muitas coisas boas para Deus, para o Senhor, para a obra de Deus. Lá no 2 Crônicas 26, a partir do verso 16, fala das suas obras, mas também fala que ele teve uns sérios problemas e teve sérias dificuldades. 2 Crônicas 26, 16 diz assim, se Giovanni puder colocar os textos para nós, obrigado, diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, Uzias se tornou o que, queridos? Poderoso. Depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Uzias fez obras, eu não tenho tempo para falar. Uzias fez obras maravilhosas, grandes e poderosas. Uzias foi um homem extremamente usado pelo Senhor. Mas houve um dia, a palavra diz que o seu coração se exaltou para a sua própria ruína, e ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Verso 20: quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Eu não vou ler os detalhes, depois você lê o capítulo 26, 2 Crônicas, não é? O que Deus está fazendo? Depois de um momento de dificuldade, depois de um momento que o rei teve a sua queda, depois que todas as coisas complicadas aconteceram, olha aqui para mim, por favor. Nós estamos vivendo um momento que Deus está trazendo uma nova oportunidade para nós. Nós estamos vivendo um momento que Deus está trazendo um novo tempo para nós, e que foi depois de um momento trágico, depois de um momento horrível, depois de um momento desgastante, desafiador que nós vivemos. Então hoje é o tempo
que o Senhor quer trazer para você e para mim uma nova visão. Por isso que o Senhor aparece para Isaías, nesse tempo, no tempo que as coisas não estão boas, no tempo que as coisas não estão legais, o Senhor vem para trazer luz e para trazer direção. Amém? Esse é o tempo que o Senhor está aparecendo para você. Esse é o tempo que o Senhor está aparecendo para mim. Esse é o tempo que o Senhor está aparecendo para nós, para manifestar a sua visão e manifestar o seu reino. E saiba que toda grande realização e empreendimento, na maioria das vezes, são precedidos de uma grande visão. São precedidos de uma grande visão. Mira, pode vir uma água, por favor? Obrigado. São precedidos de uma grande visão. Então, na palavra do Senhor, nós temos inúmeros exemplos dessa verdade, não é? Aqui tem o caso de Isaías, uma visão maravilhosa, né, que vai trazer resultados poderosos. E Deus está sempre chamando-nos para termos grandes visões. E a primeira delas que você precisa ter é a visão de Jesus, a visão do Senhor, a visão daquele que foi levantado na cruz, sobre o alto e grande monte, o Gólgota, o lugar da caveira. Então quero te chamar para você olhar para o sacrifício de Cristo, que veio para nos salvar, nos libertar de todo pecados e amarras de nossa vida. Obrigado. Sem essa visão inicial, todas as outras serão somente visões humanas, com pouca probabilidade de se tornarem algo verdadeiro e com propósito eterno. Então a minha pergunta é: você já teve essa visão de Jesus? Mas eu quero melhorar essa pergunta. A pergunta é: você já teve a visão que Jesus teve de você? Estão comigo? Você já parou para pensar o que Deus desejou quando te fez, quando te criou? Você já parou para pensar que o propósito eterno de Deus em criar você é algo sobrenatural, sobre-humano, é algo divino, é algo que extrapola todas as eras, tempos e séculos? O Senhor olhou para você, o Senhor olhou para mim, e através do seu amor e da sua graça, manifestou, a sua salvação, manifestou o seu propósito, manifestou a sua grandeza para comigo. O Senhor olhou, e quando o Senhor olhou, Ele nos viu de que maneira? A Bíblia diz que todos nós, toda a humanidade tinha se afastado dEle. Toda a humanidade tinha buscado seus próprios caminhos, todos tinham virado as costas para Deus, mas o Senhor teve uma visão poderosa, uma visão maravilhosa. Ele viu a você e a mim como seus filhos, Ele viu a você e a mim como o povo dEle, aquele povo que Ele criou, aquele povo que Ele fez para ser, para a sua glória, para o seu louvor, para impactar essa geração, para ser um povo abençoado, para ser aqueles, igual nós cantamos aqui hoje, aqueles que os filhos são abençoados de geração em gerações. Aleluias! Deus teve uma visão de você, Jesus teve uma visão de você. Eu me lembro agora daquele texto, falando que Jesus está na cruz, Jesus está crucificado, e quando Ele está ali, o que aparece? Aparece uma fala de Jesus. A fala de Jesus é: quantas vezes eu quis vos ajuntar, ó Jerusalém, ó Israel, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. E aí Ele vai dizer: mas vocês não quiseram. Mas a todos quanto querem, mas a todos quantos recebem a Jesus, a Bíblia diz que é dado a Ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas Ele olhou para Jerusalém, e sabe qual foi a fala de Jesus? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Podem repetir? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem
o que fazem. Nós muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo com Jesus. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo com Jesus, com a visão dele para conosco, com o propósito dele para conosco. Por isso vivemos tão errantes, por isso que vivemos tão perdidos, por isso que vivemos com as migalhas, que caem das mesas por aí. Mas hoje o Senhor está nos chamando para ter uma visão correta dessa cruz, para ter uma visão correta do sacrifício dele. Tem um PowerPoint, esse PowerPoint nós passávamos ele no encontro com Deus que fazíamos muitos anos atrás. E eu quero mostrar rapidamente para você esse PowerPoint, quero mostrar rapidamente para você, porque ele mostra um pouco da cruz, ele mostra um pouco daquilo que Jesus fazia. E esse PowerPoint me tocava sempre muito. Ele começa com essa frase: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para o sacrifício, nós precisamos olhar para o que Cristo fez, para que nós possamos compreender um pouco mais do valor que você e eu temos para Ele. Vamos passando esses PowerPoint aqui. Olha, esse aqui é chamado o chicote, aonde ele sofreu todo aquele 39 chicotadas. Eram coisas terríveis, que cortavam, que dilaceravam. No Brasil é chamado de azorrague, porque ele é feito de couro, e na ponta era colocado pedaços de ossos afiados, para que cortassem a carne daquele que era açoitado. Próximo, slide. Então, 39 dessas chibatadas em suas costas. Olha como fica, todo retalhado, todo machucado. Eu estou trazendo isso para você entender um pouquinho neste dia, que nós precisamos ter uma visão daquilo que Deus fez em Cristo, para a sua e para a minha salvação, para que nós possamos enxergar que Deus teve um grande esforço, um grande propósito. Ele realmente trabalhou pela sua e pela minha vida. Aqui temos mais uma foto muito complicada do sofrimento de Jesus, exposto, nu, à vergonha. Próximo, aqui a coroa de espinho. Vocês sabem que a cabeça é o local mais irrigado que existe no corpo humano. Tanto é que quando você bate a sua cabeça, possivelmente é a área que você mais sente dor. É ou não é? Você já aqui teve aquela experiência de abrir um armário e esquecer ele aberto? E aí você levanta a cabeça e bate nele, a dor que você sente. Esse era o lugar de maior dor, e ali tinha espinhos, ferindo, machucando, cortando, sangrando a sua cabeça. Na sequência, nós temos os cravos, enormes, grandes. Eles foram cravados nas mãos e nos pés, eles atravessaram, para que ele ficasse preso naquela cruz. Nós temos mais, e ali ele está sendo crucificado. Você sabia que a maior morte, o maior evento de morte de Jesus, não é tanto pela situação, vamos dizer assim, dos sofrimentos que ele passou e tantas coisas, mas era por asfixia. Asfixia, Eu escrevi algo aqui: morte por crucificação, lenta sufocação, respiração superficial causando colapso em pequenas áreas do pulmão, diminuição do oxigênio e aumento de gás carbônico, causando acidez nos tecidos. O líquido formado nos pulmões piora a situação, o coração é estressado e, eventualmente, ele vai parar uma parada cardíaca. Era um sofrimento tão terrível, e todas as vezes que seu corpo pendia, havia essa pressão e essa asfixia. Uma das coisas mais terríveis da Covid era exatamente a falta de ar. Quem passou, um dos nossos pastores passou por essa situação, e ele compartilhou conosco
que era a pior sensação que ele já teve na sua vida, foi ele querer respirar e não conseguir trazer o ar para dentro dos seus pulmões. Estão entendendo? Jesus passou por essa situação. E aqui nós temos então ao final uma lança que é transpassada no seu lado, não é? E ali então acabam descobrindo que ele já está morto, porque todo aquele processo gerou uma hemorragia interna, arrebentou tudo e coagulou o seu sangue. E a palavra diz que saiu água e sangue, né? Misturado. Eu acho que é isso que nós temos. Isso, obrigado. Queria trazer só a sua memória, né? Essa situação de Jesus na cruz, de Jesus sendo levantado, né? Para que eu pudesse olhar. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que aqueles que fossem picados pelo veneno da cobra, eles pudessem agora, né, ter a cura, ter o milagre da salvação. Assim, Deus levantou Jesus na cruz, para que todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que ter o olhar fala do quê? Visão, a visão. Nós precisamos ter a visão de Jesus. Nós precisamos ter a visão do sacrifício dele. Nós precisamos ter a visão do Pai para conosco. Nós precisamos ter essa visão, porque essa é a visão que vai dar base para tudo o que nós fazemos na vida. Porque existe aquilo que nós éramos antes de Cristo e existe aquilo que nós somos depois de Cristo. Qual é o tamanho da sua visão? Qual é o tamanho, não é, daquilo que você tem enxergado? O que você tem visto em relação ao chamado do Senhor? Eu separei um texto, 2 Coríntios 5, 18, 20, que fala dessa visão. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz assim: foi-nos dado um ministério. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Qual que é a nossa reconciliação, queridos? Por meio de Cristo. Dessa visão, dessa grande, maravilhosa e revolucionária visão. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha uma nova visão. O que é que o Senhor nos deu? O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Fala a pessoa que está do seu lado. O Senhor te deu o ministério da reconciliação. Isto é, repita com ele, isto é uma grande visão. Uma grande visão. Você não está no mundo por acaso. Você não foi colocado por acaso. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, a grande visão, a grande visão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, verso 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Aleluia! Você pode pegar a visão? Você é embaixador, embaixatriz. Amém? Deus já te deu a visão. E Ele está dizendo, olha, você recebeu uma visão, e essa visão é para ser transmitida, essa visão é para ser levada, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aleluias. Você já tem paz no seu coração, amém? Você já tem a reconciliação no seu coração, amém? Amém? Posso ouvir mais forte, amém? Se você já recebeu o ministério da reconciliação, agora o Senhor está dizendo, eu estou em você, e através de você, o mundo vai ser reconciliado comigo. Através da minha palavra, através do testemunho, através do canal que nós nos tornamos de Deus. À medida em que nós nos tornamos canais de Deus, a palavra, a vida e o poder de Deus passa por nós, para chegar até o mundo.
Como tem sido essa visão de Jesus? Como tem sido? Pode acender as luzes aqui para nós, por favor? Foram apagadas. Como tem sido a visão de Jesus? Como que ela tem sido estabelecida na sua vida? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então você precisa se encher dessa visão, mais do que nunca, mais do que nunca, mais do que nunca, não é? O que está vazando no seu dia a dia? O que está vazando, né, nas suas conversas? O que está vazando nas suas postagens, né? O que está aparecendo? O que está manifestando? Eu quero que você hoje compreenda esse grande chamado e essa grande visão. E uma palavra para você: quase sempre o chamado nos encontra numa posição de quebrantamento. Veja primeiro Isaías. Então eu disse: ai de mim. Fala comigo: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quase todos aqueles que vão servir ao Senhor com os seus dons, né, que Ele mesmo nos deu, sendo esse privilégio, né? Isaías é um dos profetas que exerceu um grande ministério no Antigo Testamento. Ele se via dessa maneira, ele se via como perdido, impuro, no meio de um povo impuro, com dificuldades de ver e ouvir a Deus. Às vezes essa é a descrição da sua vida e da minha vida em determinados momentos, sim ou não? Estamos perdidos, estamos sem rota, estamos sem direção, estamos achando que esse mundo está perdido, estamos no meio de muita impureza, estamos no meio de tanta coisa, tanta desgraça ao nosso redor. Pessoas improváveis são as que Deus mais vai usar, porque são completamente desvestidas de justiça própria, são insignificantes em si mesmas para tornarem-se significantes para o Senhor e a sua justiça. Às vezes o seu sentimento é como de Isaías. Tem um outro personagem que eu coloco aqui para você, para nós, é Gideão. Gideão é um dos principais juízes de Israel. Veja lá, esse texto de Juízes 6:12, a seguir, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Grava bem isso, o Senhor vê Gideão de que maneira? Homem valente. Homem valente. Eu já vou adiantar, agora olha o verso 15. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. É mais o quê? A mais pobre da tribo de Manassés, né? E eu sou o menor, o mais insignificante na casa de meu pai. Oh Deus, nos ajuda. Como o Senhor vê Gideão e como Gideão se vê. Como o Senhor vê você e como você se vê. Como o Senhor vê a nós e como nós nos vemos. Precisa mudar. Comece com um quebrantamento. Comece por realmente submeter a Deus. Comece por ter humildade de saber que você, muitas vezes, não pode, mas é o Senhor que é com você, é o Senhor que vai fazer através de você, é o Senhor que vai trazer a bênção sobre a sua vida, amém? Amém? Eu estou falando para vocês porque às vezes nós somos intimidados diante dessas coisas. Uma dessas coisas que nós estamos fazendo é o Summit, o Global Leadership Summit. São algumas dezenas de igrejas no Brasil que, digamos assim, se lançam, se organizam, desejam, conseguem fazer uma conferência como essa. Aí nós sempre olhamos para nós e sempre nos achamos pequenos. E é verdade, somos mesmo. Sempre nos achamos
com muita dificuldade para fazer as coisas, seja no número de pessoas, seja nas habilidades, seja pela complexidade que é fazer um evento como esse. Mas sabe, há um momento que nós precisamos olhar para Deus, e olhar para Ele, e perguntar para Ele como Ele nos vê, como Ele te enxerga. Quero uma palavra profética para você hoje. Você é um Gideão, amém? Você é um homem valente, você é uma mulher valente, amém? Você crê nisso? Posso ouvir um amém melhor? É o Senhor que chegou para ele, e aí Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? O Senhor nos tirou, por que agora o Senhor nos abandonou? O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, não é? Então o Senhor se vira para Gideão e diz: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Você precisa ter uma visão. Qual que é a visão? De um quebrantamento. Mas você precisa ter uma visão que você foi enviado pelo Senhor. Você é enviado pelo Senhor. Você não é uma pessoa comum vivendo uma realidade comum. Você não é uma pessoa simplesmente vivendo o seu dia a dia como qualquer outra pessoa. Não, você é um enviado do Senhor. Nós não nascemos para a mediocridade, nós nascemos para a influência. Por isso o Senhor levantará você com grande poder e grande glória. Nós temos Ezequiel. Ezequiel é um outro profeta. São chamados profetas maiores, né? Tanto Isaías quanto Ezequiel. E ele diz, capítulo 1, verso 28, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Interessante, queridos. Ezequiel teve uma visão. Você já teve uma visão? Às vezes nós estamos falando sobre isso. Mas na verdade o Senhor precisa ainda revelar as visões dele para nós. Você tem uma visão? Me lembro, muitos anos atrás, uma reunião de pastores com suas esposas, e nós estávamos fazendo um exercício, chamava isso, exercício da visão. Escrevendo o que Deus estava mostrando, escrevendo o que Deus estava falando. E eu me lembro que quando chegou numa dessas irmãs, ela falou assim: eu não tenho sonhos, eu não tenho nenhuma visão, minha vida é assim, eu amanheço todo dia, e aí eu vou ver o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que tem para eu fazer naquele dia, se é fazer comida, se é cuidar dos filhos, se é levar o filho para a escola, se é qualquer coisa. Eu lembro que eu fiquei assustado com aquilo. Eu provoquei um pouco aquela pessoa. Falei: mas você não tem nenhum sonho. Você não tem um sonho de pelo menos que os seus filhos cresçam e sejam influentes, discípulos do Senhor, para impactar essa geração. Você não tem um sonho que o seu marido seja um homem de Deus, um homem, né, que vai impactar, que vai ser uma... Você não tem um sonho de cooperar com o Senhor em alguma obra, com o dom que Ele já te deu, algo que Ele já colocou dentro de você. Você não consegue ver nada na sua vida. Aquele dia eu fiquei impactado, porque eu na minha inocência, eu sempre imaginava que todo mundo tinha muita visão, todo mundo tinha muito sonho dentro delas, porque eu sempre fui assim. Estou sempre buscando as visões de Deus, começando pela visão de Jesus, começando pela visão de que o Deus quer reconciliar consigo o mundo. Deus quer reconciliar consigo quem, irmãos? O mundo. O mundo é pequeno? Vou perguntar, o mundo é pequeno? Então qual que é a visão que eu tenho? Do mundo, não é? Do mundo inteiro. Então eu não tenho nem como abraçar toda essa visão, eu não tenho nem como fazer essa visão da maneira
que eu enxergo, mas eu vejo ela grande, e quero me envolver com ela, e estou me envolvido com ela. Estou há mais de 30 anos envolvido com essa visão de edificar a igreja, e cada vez eu sonho mais, e cada vez que você sonha, maiores são os empecilhos, maiores são as batalhas para tentar tirar, roubar de você, matar a visão. Sabia disso? Me lembro que a visão inicial que Deus me deu, antes de eu ir para o seminário, antes de eu me formar, ela foi morta. Foi morta. Eu fui cortado, eu fui expulso, eu fui excluído do meu chamado, daquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas olha aqui para mim. Um dia, essa visão renasceu. Essa visão ressuscitou. E quando ela ressuscita diferente. Ela ressuscita mais consistente, mais madura. Ela ressuscita com muito mais força. Ela ressuscita com muito mais vigor. Você já teve sonhos? Você já teve visões que morreram? Que morreram? Hoje, o Senhor está aqui para nos dizer: ressuscita. Ressuscita. Posso ouvir um amém? Talvez você não tenha visões mortas, é por isso que você não está dizendo amém. Mas quero dizer para você, Ele vai ressuscitar as visões dentro de você. E eu termino, dizendo que toda grande visão exige uma resposta. Isaías 6-8, é a resposta de Isaías. Diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi. Diga comigo: eu respondi. De novo, eu respondi. A resposta de Isaías foi essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser a sua resposta? Vamos dizer juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Toda visão exige uma resposta. Toda visão exige um posicionamento. A de Isaías, Deus precisou intervir na vida dele, amém? Deus precisa intervir em algumas áreas das nossas vidas. Ele trouxe uma brasa viva do altar e tocou em Isaías. E quando ele tocou em Isaías, o que foi tirado dele? O que foi tirado dele? O pecado. O que foi tirado dele? A impureza. O que foi tirado dele? Tudo aquilo que o desqualificava. Quero dizer para você, há uma brasa viva do altar hoje aqui. Há uma brasa viva do altar hoje aqui, para tocar em você, para mudar essa sua vida, minha vida, nossas vidas, tocar em você, para curar, para libertar, para salvar, para tirar o pecado, para tirar a impureza da nossa vida. E isso é obra de quem? É obra do Senhor, é obra do Senhor, é pura graça dEle, é favor imerecido na sua e na minha vida. Você e eu não conseguimos nos santificar, só o Senhor agindo nas nossas vidas é que traz santificação. Por isso precisa de uma resposta, por isso você precisa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toca em mim, vem com a tua brasa, vem com o teu fogo, Senhor, vai queimando, vai eliminando todo o pecado, toda a impureza da minha vida. Tira, Senhor, eu estou vendo o Senhor. A visão que eu tenho de Jesus é maior do que a visão que eu tenho da linda casa que eu quero morar. A visão que eu tenho de Jesus é maior do que o maravilhoso carro que eu quero usar. A visão que eu tenho de Jesus é maior do que o empreendimento e a empresa que eu quero construir. A visão que eu tenho de Jesus é maior, porque a visão que eu tenho de Jesus é uma visão eterna, é por toda a eternidade. Aleluia!
Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós temos uma recompensa, mas é uma recompensa enquanto nós estamos aqui. Tudo que nós fazemos no reino dos céus, influenciando, né? Amando, perdoando, abençoando, salvando, levando esse ministério de reconciliação, nós temos uma recompensa eterna. Aleluia, 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 aleluia. Há uma grande visão, há uma grande visão. Precisamos olhar para ela e, como Isaías, responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu me sinto assim, as coisas não estão muito no lugar, as coisas estão meio bagunçadas, as coisas não estão meio fora do controle. Uma das palestras do Summit, a primeira inclusive, ele vai falar como que a gente lidera e como que a gente vive no caos. Tudo meio caótico, não temos segurança econômica, política, social, religiosa. As notícias que eu tenho cada vez são piores, o número de desigrejados, afastados só aumenta. Aqueles que deveriam ter desejo pelo culto, por adorar pelo Senhor, estão cada vez mais longe, mais afastados. Há um caos. Mas eu olho para o Senhor e vejo a obra dele. E a obra dele é uma obra consumada. Lá na cruz, ele consumou. Lá na cruz, ele fez. Isaías foi tocado pelo Senhor. Qual é a sua resposta? Gideão se posiciona. Gideão se coloca. Quero ler uns versos com você, só para concluir. Versos 16 em diante, de capítulo 6, Juízes. Gideão responde: se de fato encontrei favor aos teus olhos, diga comigo, encontrei favor. De novo, encontrei favor. Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Às vezes nós ficamos incrédulos, em dúvidas, se é o Senhor que está falando conosco. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, muita coisa. Pôs a carne num cesto, caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães e os coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. O que aconteceu, irmãos? Saiu fogo e queimou o sacrifício, queimou o que Gideão tinha colocado ali. Gideão está lá em Hebreus 11, na lista das pessoas que o mundo não era digno delas. Hebreus 11, 38. O mundo não era digno deles. São homens e mulheres ali que se relacionam com o Senhor em culto, adoração, oferta. São esses que o Senhor vai usar. Quando o Senhor estava ali com a mulher samaritana, aquela mulher sedenta, ela teve uma visão grande, a visão de Jesus. E ela disse: és profeta. E ela fez uma pergunta: aonde nós devemos adorar? E Jesus respondeu: o tempo chegou que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você e eu cultuarmos ao Senhor. Esse é o tempo de você e eu voltarmos para o nosso Deus, com oração, com súplicas, com quebrantamento. Esse é um tempo de nós nos unirmos como povo de Deus. Esse não é mais um tempo de nós ficarmos afastados, ficarmos desigrejados ou até fazendo as nossas próprias escolhas. Esse é um tempo de nós sermos como Gideão, oferecer sacrifícios, ofertas, entregas ao Senhor. Esse é um tempo de mudança.
Esse é um tempo que o Senhor quer nos abençoar. Ezequiel, da mesma maneira, esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Você pode ficar de pé? É a palavra de Deus para Ezequiel. Fique em pé e falarei com você. E enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvi aquele que falava comigo. A voz do Senhor é para que você e eu fiquemos de pé. E uma vez que nós estamos de pé, o Espírito do Senhor entrará em nós, renovará a nossa visão, ministrará os nossos corações e nos fará permanecer de pé. Permanecemos de pé porque o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Vamos cantar essa canção. Vamos adorar ao Senhor e orar neste dia. O que posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, tenha espírito, haja palavra. Ressuscita, terra que estava morta, vale de ossos volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Isso, levante suas mãos. Ressuscita. Você pode, levanta bem alto as suas mãos. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor. Um dia o Senhor Jesus levantou os seus braços na cruz e ficou ali por horas e horas
nossa mente humana não consegue dimensionar tudo que o Senhor fez ali. O Senhor estava rasgando os céus e a terra no meio. O Senhor estava cortando a história da humanidade entre o antes e o depois. Ó Deus, o Senhor estava ali, inaugurando um novo tempo, o reino do Senhor. Quanta coisa poderosa acontecendo naquele lugar, no lugar da humildade, no lugar da pequenez, no lugar da entrega, do sofrimento, no lugar da manifestação do teu amor e da tua graça. E aquela semente se espalhou como pólvora por todo aquele reino, por todo aquele tempo, Senhor. E nós chegamos, e é a nossa vez, ó Pai, de termos a visão, de revelarmos a visão do Senhor, recebermos a visão, ó Deus, e vivermos por ela, nos entregarmos por ela, ó Deus. Toca nossos corações, Senhor. Toca nossos corações pelo teu Espírito, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos como igreja. Toca-nos como pessoas. Toca-nos, ó Pai, como pessoas chamadas, vocacionadas pelo Senhor para cumprir um propósito. O Senhor fará. O Senhor fará. Assim como o Senhor fez com Cristo Jesus. E o fez assentar à direita do Pai. E está assentado à tua direita. E ali intercede por cada um de nós. E ali o Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós temos o privilégio hoje de confessar. Nós temos o privilégio hoje de dizer: tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Senhor da nossa história. Nós temos o privilégio hoje de dizer: estamos juntos, ó Pai, estamos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Porque sabemos que assim como o Senhor recompensou o teu filho, o Senhor recompensará a tua igreja, o Senhor recompensará a cada um de nós. Ó Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Toca-nos com o teu Espírito, toca-nos com o teu Espírito. Toca cada pessoa, aquelas que estão, ó Pai, paralisadas, adormecidas, aquelas que estão, ó Pai, envolvidas em tantas coisas desta vida, que não têm conseguido enxergar o Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo da cura, esse é o tempo do teu milagre. Traz sobre nós essa grande, poderosa, revolucionária visão, a visão da tua igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, igreja valente, igreja forte, igreja do Senhor, igreja cheia do Espírito de Deus. Ó Senhor, nós nos entregamos a Ti, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê paz, te dê poder e te dê autoridade, em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe a você e toda a sua geração. Aleluia. Enquanto cantamos.